Muito boa tarde, Fala, minha queridos, gente. amados, bem-vindos. Boa tarde para você. Muito boa Estamos tarde, chegando, você hein? que está em casa aí. Boa tarde, Abinal. Como é que tá, pastor Aleixo? Na paz? Tô aí, aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil. Graças E o meu a boa Deus. tarde? Por que você disse boa tarde, Abinal? É porque ele falou, estamos chegando. Ah, Eu falei, foi? boa tarde. Mas que isso, boa tarde. Boa tarde, boa Boa tarde. tarde. É que eu fiquei meio assim de dar boa tarde, que ontem, a hora que eu falei pra boa tarde, ela falou, vai um pouquinho mais pra lá. Vocês estão me apertando Vocês estão me muito. E você apertando. sabe que eu vi depois do programa outra vez e vocês realmente estavam É. muito perto. Falei, vai. Você tá muito Calor passado. humano. Mas aqui, ó, você pegando a vem mesa. pra cá fazer o programa com a gente. Hoje nós vamos pensar em tempo de qualidade, em Verdade. família, com os filhos, principalmente. Você sabe que sempre que eu penso ter tempo de qualidade, eu penso, às vezes a pessoa não tem tempo nenhum, quanto mais o de qualidade. Então a gente vai precisar entrar com criatividade, planejamento, mais uma vez, como é o propósito dessa semana, ajudar você a ter meios de encontrar tempo de qualidade, especialmente pensar que há um sétimo dia, um dia que é separado e abençoado para você desfrutar das bênçãos de Deus. É isso que eu estava pensando, hein? Sabe por quê? Porque assim, ó, durante a semana a gente consegue tirar um tempo de qualidade, um tempo às vezes mais curto, mais de qualidade com os filhos, que eles ficam felizes. Às vezes a gente brinca de alguns jogos, algumas coisas ali e o Samuel se diverte um monte. Aham. Agora, quando chega no sábado, que a gente tem mais tempo, vai pro parque, brinca de bola, toma Vai na banho igreja. vai na igreja, primeiro de tudo, né? E aí naquele calor, toma um banhozinho de mangueira, Ai, um que brincando com o outro. delícia. Nossa, aí criam memórias incríveis para a vida toda, né? Fantástico. Sabe que você estava falando de qualidade, né? Uma coisa é eu conversar com você fazendo assim, ó. É. Outra coisa é você começar a falar, você fala, espera um pouquinho. Tum, desliguei. Você está indicando que aquilo é qualidade. A gente faz assim com Deus, eu converso com Deus no ponto de ônibus. Tá, mas você conversa com Deus só com Ele, porque isso é um tempo de qualidade. Verdade. De qualidade. Pois bem, e com os certeza. nossos filhos, muitos deles estão adoecidos, não é por falta de brinquedo, por falta de roupa nova, por falta de um eletrônico. Muitos dos nossos filhos, como nós adultos também, estamos adoecidos por falta de atenção. E atenção é isso, atenção com qualidade, com um tempo dedicado. Para falar disso, nós vamos conversar hoje com a Jaque Franco, que é terapeuta de família, e é sempre muito bom recebê-la por aqui, Jaque. Muito bem-vinda sempre. E teremos ainda mais no programa de hoje. Temos muito mais. Nosso amigo Lucas Nascimento já chega para cá, trazendo aí algumas manchetes, né, do nosso hashtag. E aí, Luquinhas, o que tem para hoje? Fala, meus amigos, muito boa tarde para vocês. Boa tarde para você também que está em casa juntinho com a gente, sempre aqui à tardinha no Entre Família, também ligadinho no hashtag. Pessoal, volto a falar sobre dengue. A gente bateu o número de mortes do ano passado, isso em 13 semanas. Então a gente volta a reforçar sobre isso, dar alguns alertas, porque essa luta a gente ainda continua. Vou falar também sobre um autocolégio que fica no meio da Mata Amazônica, a 32 metros de altura. Uma escola um tanto quanto diferente. Achei super legal e poder compartilhar, claro, com você que está ligadinho com a gente, com vocês também. Obrigada. Legal. Você falou de mosquito, mata e 32 metros de altura. Exato, muita coisa. Eu quero saber como é que a gente junta isso aí depois. Verdade. E a gente está falando hoje aqui no programa sobre esse tempo de qualidade com os nossos filhos. E a gente vai conversar com alguém que decidiu sair da sua correria do dia a dia, sair um pouco mais daquela agitação toda, porque queria dar um tempo de qualidade para os filhos. A gente vai conversar com uma pessoa que fez isso para poder ter esse tempo de qualidade com os filhos e trazer algumas dicas importantes para a gente também, né? Alguém que se dedicou a isso, né? Que resultados tem alcançado. E ainda vamos ver hoje, novamente, aquele momento de a gente pensar em apresentar para a família, para os filhos, muda até o apetite, o desejo de comer numa mesa posta, bem bonita, bem organizada, ainda que possa ser muito simples, mas isso ainda no programa de hoje. Nós vamos fazer essa pausa rápida e já voltamos. Ai, hoje já quarta-feira, meio da semana, alguns já muito cansados, outros ainda com uma agenda lotada do que fazer. Mas a gente vai se preparando no dia a dia para viver um fim de semana bom, um fim de semana bem aproveitado, em especial o dia que para nós é mais especial que tudo. E então, Verdade. desde agora, para você, fica com a gente, estou querendo muito que você aí de casa conte pra gente ou responda pra gente a pergunta do dia, que é... Verdade. Pergunta do dia para você interagir com a gente é a seguinte: quais atividades você gosta de fazer junto com os seus filhos? Compartilha com a gente o que você mais gosta de fazer com seus filhos. Quais brincadeiras você usa
nesse tempo de qualidade com os filhos. Compartilha com a gente os lugares que você gosta de passear com seus filhos também, né? Ou se não sai muito, mas em casa mesmo, o que você costuma fazer? E manda fotos, hein? Dá para mandar fotos hoje desses momentos felizes aí com seus filhos, em casa, fora de casa, aonde for, tá bom? Importante você compartilhar com a gente. O WhatsApp você já conhece, que é o 129-8315-0249. Se preferir, tem o QR Code que aparece bem aqui, ó, no cantinho da tela. Abre a câmera do celular, aproxima como se fosse tirar uma foto. Vai aparecer um link, né, uma mensagem ali na tela do seu celular. Apertou ali, já vai direto para o nosso WhatsApp e adiciona os seus contatos. Deixa salvo aí, beleza? Você tem que mandar uma fotinha, pelo menos uma, porque senão o menor fica doente, porque você não sabe a tristeza que abate sobre ele quando a pergunta não envolve foto. É verdade, né? Manda foto. Tem dia que não tem como, né, mandar foto, mas vai falar de briga, alguma coisa, né? Aí não dá, né? Não, Mandar nós foto vamos falar sobre procrastinação, manda Pô, foto. manda foto aí. Ó, tá vendo essa pilha de roupa aqui, ó? Tô empurrando pra lá pra arrumar depois. Mas um momento de qualidade com a família, Esse sempre dá, tem hein? um registrinho ali, né? Isso é muito bom, dá para mandar foto, sim. Manda sim. E tem hashtag agora. E tem notícias tremendamente importantes, né? Que estão aí, ó, rondando, as notícias que estão rondando a gente. Então, depois da vinheta, vem Lucas aí. Vamos lá, pessoal. O Brasil ele bateu o recorde histórico de mortes por dengue neste ano. Segundo os dados do Ministério da Saúde, no começo desta semana, o país ele registrou 1.116 mortes nas primeiras 13 semanas. Isso é algo inédito. O recorde anterior ele aconteceu, lógico, em 2023, no ano anterior, e o governo afirmou que a maioria dos estados brasileiros eles já superaram o pico de casos de dengue. Das 27 unidades federativas, 8 já estão em tendência de queda consolidada e 12 estão em tendência de estabilidade. E eu acredito que você possivelmente conheça alguém que teve dengue ou lembrou de alguma história, ou quem sabe até passou por isso e sabe do que a gente está falando, dessa importância ainda de trazer informações sobre isso e, claro, relembrar da importância de combater. Eu até estava conversando de manhã com o pastor Aleixo sobre isso, para a gente poder até falar sobre a dengue. Para quem viu de perto, quem já passou sobre isso, os cuidados ainda são necessários. Eu acredito que você tem essa mesma opinião, né, pastor? Você recentemente sua opinião passou sólida. por isso, né? Essa opinião sólida. Não é uma brincadeira. Nós estamos falando de alguma coisa que mata. Os números estão aí, né? Não é uma brincadeira. Não estamos falando só da água, não. Mata mesmo. E tanto que esse recorte que eles passaram, esse recorde, foi confirmado do ano inteiro. A gente, em 13 semanas, já bateu esse número. A gente até trouxe alguns dados aqui na tela, lembrando você o que você pode fazer para tentar evitar alguns cuidados aí mesmo na sua casa. A gente já falou sobre isso aqui no hashtag, a gente volta a confirmar, porque as notícias e os números, a gente vê eles mudando toda hora. Então sempre, lógico, manter a caixa de água fechada e limpa, as calhas das casas, é bom você estar limpando também para não acumular água. Aquele vasinho legal que a gente gosta de ter em casa, uma plantinha, poxa, que legal. Mas quem sabe trocar, colocar areia para evitar o acúmulo de água. São algumas ações simples que você pode fazer na sua casa, mas que tem uma tremenda diferença para você, dentro aí, para sua família, mas também para toda a vizinhança. Eu acredito que isso é o que eu faço por mim, mas também por toda a minha comunidade. Isso é um bem que acaba atingindo outras pessoas. Então, a consciência de você fazer isso vai resultar também na vida do seu vizinho, quem está no bairro próximo. Luquinhas, também eu acho que precisa lembrar de uma maneira também que a gente tem de livrar-se desse mal, esse bendito, não é bendito, mosquito, mas nós temos aqui, por exemplo, a pastora Aleixo, que já teve dengue, sofreu bastante, o próprio Lucas, né, Lucas, foi bem difícil para você, e então a qualquer momento um de nós aqui sujeito a isso, lembrar do uso dos repelentes. Só que o valor dos repelentes está muito alto, tem encarecido demais e muitas vezes até faltando, vi em determinadas regiões, cidades, faltando repelente. Vamos pesquisar, tem receitas de repelentes caseiros que são muito úteis, como álcool, com cravo, mas tem um outro ingrediente que eu não lembro agora, para a gente usar isso também é de grande importância levar em consideração para a gente usar no dia a dia. O Lucas falou um negócio super importante, né? Porque a gente vive numa comunidade inevitavelmente. O fato de não estar conversando com a pessoa não significa que as nossas vidas não estejam ligadas. Então, há um princípio no mandamento de Deus que é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo demanda todas as leis.
Portanto, quando um leproso, por exemplo, na Bíblia, se isolava, isso é cumprir o mandamento, porque ele não está infectando o outro. Então, amar o próximo está em todas, absolutamente, ali, do cordeiro que morre a como eu trato uma lepra. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho uma coisa legal, Lucas, falando rapidinho, é quando você está com sintomas, você ir ao médico junto com alguém que não esteja afetado com você, para que fale precisamente. Às vezes você está tão cambaleando ali e você não dá as informações precisas e não faz as perguntas precisas. Isso é determinante. Por exemplo, eu cheguei no médico com informações, isso foi muito importante para mim, o fato de estar, olha, ele falou assim, você precisa de soro. Porque você vai chegar lá no pronto atendimento, é muita dengue. É muita dengue. Então, alguém tem que estar descansado com você. E é legal se você fizer esse esforço de acompanhar alguém, né? Para ter a lucidez e ter as respostas certas. Valeu, pastor. Olha só, a gente continua atento aqui, qualquer nova informação. Claro que a gente volta a poder conversar com você, relembrar os cuidados. A gente continua nessa ainda. Mas mudando um pouco de assunto, pessoal, agora eu quero que você veja esse exemplo aqui de escola um tanto quanto diferente. Ela fica numa das regiões mais remotas do mundo e fica aqui também com muita biodiversidade. Agora imagina só, uma escola no topo de uma árvore de 32 metros de altura na floresta amazônica em Madre de Dios, no Peru. Essa escola, pessoal, os jovens da comunidade locais aprenderam sobre essa região que é ameaçada por extração ilegal de madeira e também pela mineração. E além dos alunos, essa oportunidade de poder conhecer o trabalho por lá, eles também conseguem visitar. As pessoas que estão ali conhecendo conseguem fazer uma visita. Eu tenho uma foto aqui para poder mostrar para você que você também possa entender. Ela está com pouca qualidade também, mas você já entende como é que funciona por lá. 32 metros de altura. E nessa escola, além de aprender mais sobre a região, sobre o local onde eles moram, ela tem sim internet. Tem um garotinho aqui utilizando um notebook, ele tem acesso à internet. Deve ser bom lá em cima, né? Deve Tá chegar bom, né? Tá funcionando. E também é mantida com energia solar. Então eles construíram, passam essa importância da região para eles. E algo inusitado, você ter aula a 32 metros de altura. Agora para chegar lá tem que estar dando aquele esforço para poder chegar até o topo dessa escola. Mas é o que eles decidiram fazer no meio da Mata Atlântica para poder passar a importância e a relevância total. Tanto que a construção dela, toda a madeira que foi utilizada para construir a escola, são de madeiras de árvores que caíram naturalmente, nada de algo ilegal, mas utilizando todo o material ali mesmo do local. Muito Legal, né? interessante pensar que isso é uma escola. Uhum. Às vezes a gente tem uma ideia de escola que é um monastério. É um ambiente isolado da realidade, aí a pessoa tem que se transpor para entender sobre o que ele está aprendendo. Agora, o modelo de escola ideal é isso aí. Ela é mais atraente, muito mais ela atraente, tá provoca maior dentro. interesse do aluno, É, total. evita a evasão escolar, então essa é a verdadeira escola, né? Que Exatamente. você interage com o meio ambiente, o meio que Totalmente você imerso, vive, né? completamente. Não, Lucas, muito obrigada, viu? Tá certo, um grande abraço para vocês, bom programa e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Lucas. E E agora, agora vamos. até mais, viu, Lucas? Ele ficou ali Tchau. mais um tempinho. Ele gosta de ficar com a gente. Por mim, você ficaria. Em vez de o pastor Aleixo dizer que eu Pastor vim Aleixo. pedindo para ele ir embora, intriga da oposição. E que Bom, uma mas corrida vamos não lá. faz no coração de uma Pastor, uma pessoa? pergunta Depois pra que você. você correu, Para a gente quebrar o momento que o você tema. manda o Lucas embora, tá bom, pode Pastor, fazer. você tem duas meninas pequenas, Abinal, é tudo Abinal. com A, né? Abinal, Aleixo, eu fico confusa, Binal. gente. Binal é melhor. Final. Você tem duas meninas, uma já pré-adolescente, a outra ainda menor, nas suas atividades pastorais, muitas viagens, etc., tempo fora de casa. Como é que você conseguiu, no seu ministério, se dedicar a também dar qualidade ao tempo que você fica com as meninas e com a sua esposa, claro? Olha, eu vou responder essa pergunta com o coração, de verdade. Eu não acredito que tempo de qualidade ele seja o primeiro passo. O primeiro passo é a importância que você dá para aquilo, para a pessoa. Senão nunca vai sobrar. Por exemplo? Por exemplo, elas são prioridade. Então, se elas forem prioridade, as outras coisas vão ter que ser encaixadas. Se elas não forem prioridade, não tem como. Elas conseguem sentir que são prioridade até quando você está fora de casa. Eu acho que uma das coisas que eu faço hoje, que é muito importante, e elas sabem disso, é quando elas pegam a minha agenda e está escrito lá, jantar com a Alícia. Ai, que Então ela lindo. está ali, aquilo é um compromisso, ela sabe que o que está na minha agenda é sério. E ela está lá em vários momentos, jantar com a Ayla. Por exemplo, a gente tem um jantar já com a Ayla aí. Marcado, isso agendado. é um tempo de qualidade, ou seja, se tem 5 minutos, que seja, mas seja 1 hora, mas isso está lá, isso é muito
importante pra gente. Ai, gente, quem não quer estar na agenda de prioridade do outro, né? Isso é qualidade de vida, qualidade de amor, qualidade de atenção. Vem pra cá, Jaque, você tá tão bonita, elegantese, como sempre. Bem-vinda, Muito querida. obrigada. Vem cá. Fique à vontade na nossa sala, no nosso papo. Eu Bem-vinda, imagino Jaque. que Obrigada. Jaque fica ouvindo a gente, né, como terapeuta de família, É. pensando no que a gente está propondo aqui, por exemplo, ao ouvir esse pôr na agenda os seus filhos, sua família. Nada melhor. Exato. E como é importante quando nós entendemos que os nossos filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Então, existe uma missão na maternidade e na paternidade. Aí fica mais leve. Ou uma responsabilidade, né? Porque não tem a ver com querermos. É entender que é uma missão. Escolhemos ser pais, existe uma missão. E ter tempo de qualidade é extremamente necessário. Eu acho que o maior desafio é entender. O pastor disse que ele tem 2 filhas. É entender que o tempo de cada uma é diferente. Porque muitas famílias erram aí. Ah, não, eu tenho tempo, a gente assiste filme em família toda semana. Mas eles são diferentes. E eles recebem de forma diferente esse amor, essa atenção. Então, quando o pastor coloca o nome de cada uma, pensando como ela se sente especial. E nesse Que ponto é delícia. interessante que uma às vezes gosta de estar ali sentada assistindo filme, enquanto a outra não. A outra quer estar andando, quer estar passeando. E o pastor Aleixo colocou um ponto que eu acho de extrema importância e de adaptação para a gente, que é eles são prioridade, né? Colocá-los, né, como prioridade na nossa agenda e tudo mais. Na vida, em tudo. Na vida, É. Porque até quando minha família, né, a gente voltou aqui para Jacareí, né, para trabalhar na Rede Novo Tempo, primeiro a gente conversou, claro, a gente pediu alguns sinais para Deus, né, e tal, e orando bastante. E dentre esses pontos aí a gente conversou com o nosso filho, porque estava lá perto dos avós, dos tios, dos primos, a família toda estava ali pertinho. E tirar ele do convívio de todos ali, né, seria algo traumático para ele, talvez, né? E a gente sentou e conversou com ele. Foi um dos pontos que a gente colocou para Deus, né? Falou, Senhor, que um desses sinais seja isso, que ele tope, né, tá com a gente. Que ele entenda. Que ele entenda, né, a missão, entenda o propósito. E foi incrível, senti sim como um claro chamado de Deus, ele falando, pai, vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim. Falando já para mim e para minha esposa, né? Eu sei que vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim, a gente vai estar longe da família, mas lá vai ser legal, uma experiência diferente. Isso ele com 7, 8 anos de idade, né? E aí, realmente, ele falou, não, eu topo, né? A gente vai estar junto, eu topo. Mas você participou ele disso. Justamente, eu acho Não foi muito uma coisa de, ó, importante isso. decidimos e você tá junto na mala. Não, a criança se sente importante. Agora pensa, tem pontos positivos, negativos e sempre vai ter. Agora, vamos colocar no papel qual que vence? São muito mais positivos ou negativos? Eu tive essa conversa difícil com os meus filhos quando a gente precisou doar um cachorrinho. A gente ia para um apartamento, era um cachorrinho, que era um pitbull enorme, não tinha condição de colocar dentro de um apartamento. Só que naquele momento, a mudança era muito importante para a gente, porque era um lugar mais seguro, enfim, muitos motivos. Mas participá-los disso trouxe um ambiente aí sólido e favorável para a mudança, porque eu não decidi sozinha. Então, quando eles choravam, eu falava, estou com saudade dela, mas a gente decidiu, eu também estou com saudade, vai passar. Mas a gente decidiu juntos. Então, eles se sentem partes importantes e é necessário. Acho uma coisa assim que é encantadora pensar que qualidade e importância é uma reação em cadeia. Então, por exemplo, a gente começou a se falar algo tremendo no começo de que educar é uma missão. A gente não foi chamado para entregar para Deus pessoas que saibam falar bom dia, boa tarde e sejam gordinhas e fofinhas. Nós estamos entregando o filho dele. Então, ele tem um critério, né? Senhor, eu estou te entregando o filho que sabe gordinho. Não. Se o tempo com Deus não é de qualidade, nenhum outro tempo vai ser. Ele que determina a qualidade de todas as outras coisas. Mas quando você tem uma conversa de qualidade, as outras todas passam a ser. Eu tenho um exemplo de ontem. Eu chego para a Alice, eu posso entrar no carro na hora de buscar ela e falar assim, e aí, filha, como que foi a escola hoje? Essa pergunta é uma pergunta absurdamente aberta, que não aprofunda conversa nenhuma. Ela vai responder assim, ela é adolescente e falar, foi legal. Tá bom. Legal. E acabou a conversa ali. Agora, e aí, filha, e a prova de matemática? Você acertou aquilo que você estava com dúvida? Porque a conversa de ontem foi de qualidade. Sobre a prova de inglês. Falei, a filha, você acertou o provérbio que estava... E ela falou, sim, pai, acertei aqui, errei naquilo. E aí, como é que está o cabelo do Samuel?
Opa, entrei na vida dela. Ontem eu estava lá na escola dela, né? E aí eu fiz uma palestra para os alunos lá junto com ela. Eu falei, e aí e tal? E aí, aquele lá que é o fulano? Aquele, aí pai, você viu? Ou seja, é uma qualidade em cadeia, né? Exato. Aí você perguntar, e uma coisa muito importante, termina assim falando, né? Eu não fico imaginando que uma conversa de qualidade tem que falar de sentimentos. Se você não falar do que está sentindo, a gente Exato. Qual é a coisa mais difícil gente fala que tem para conversar? Coisas. O assunto mais difícil que eu tenho para falar é sobre o que eu estou sentindo. E é o que a gente mais mascara, mais guarda, principalmente os filhos, porque os filhos veem em nós uma figura de autoridade em que nem sempre nós perguntamos, filho, o que é que você acha? Filho, como que Exato. você entende isso que está para acontecer ou acontecendo na Como nossa você família? se sente em relação a Como isso? você se sente? Como você está percebendo algo que temos vivido? Quando a gente faz essas perguntas, a criança ou o adolescente se sente mais confortável de quando ele perguntar: e como foi o cabelo? Como é que foi a prova? O cabelo do Samuel? Ela já deslancha. Meu pai realmente me ouve. Meu pai realmente me Sim. pergunta. E aí, Jaque, nós talvez estejamos aqui tratando do assunto como quem já vivencia, como quem já entende a importância de ter tempo e priorizar as relações. Mas vamos pensar em alguém que aí do outro lado não considerou isso. Será que eu tenho dado a atenção devida aos meus filhos? Como é que eu faço isso? Ajuda a gente meio que num passo a passo, dando inclusive significado a isso. E agora, né? E E agora? agora? É, Por porque onde eu assim, começo? nós estamos falando da importância como se nós fôssemos gerar agora. Isso. Ah, então vou começar certo. Mas e agora? Minha filha já tem 15 anos, minha filha já tem, sei lá, às vezes até adulto. E o tempo que eu perdi, o que eu faço com essa cobrança? Você precisa primeiro entender que dá tempo, com muita verdade, de mudar o que foi construído. É claro que, diferente de um computador que a gente escolhe o que a gente vai salvar, não é? Ah, eu quero salvar esse documento, quero salvar esse eu quero para a lixeira. As memórias não. Elas são salvas automaticamente quando passam pelos sentidos da criança. Então, tudo que a criança experimenta tem uma experimentação. Ela viu, ela ouviu, ela vivenciou um ambiente e foi marcando ela. Então, agora, o que a gente faz? Olha para trás e forma novas memórias. Reconhece, abre o coração. Filho, eu não nasci pai. Eu não nasci mãe. Eu errei muito. Vamos consertar? Porque se foi um tempo perdido, essa criança talvez nem goste de ter esse tempo de qualidade com os pais. Ela nem E sabe o como pai é. entendeu, exato. O pai entendeu que é necessário, mas a criança não. Ah, pai, não quero. Vamos dar uma caminhada, porque pai agora quer. Vamos dar uma caminhada? A criança fala assim: ah, pai, vai concorrer com videogame? Vai concorrer com a televisão? Não, filho, é que eu quero passar tempo com você. Opa, gerou uma conexão diferente. Meu pai quer passar um tempo comigo? Eu quero te ouvir, quero saber como é que tá na escola, como foi a prova. E aí, quando nós estamos juntos, esse ambiente automaticamente já vai conectando, já é qualidade. Eu comecei a andar de bicicleta com a minha filha, ela tem 15 anos. Eu falei, meu Deus, que delícia, porque a gente conversa sobre tudo. Que no dia a dia ali na casa, às vezes eu estou cozinhando, a gente está conversando, porque a gente tem essa conexão, mas não é tão profundo. Então, ter essa consciência, olhar para trás, aceitar que o que passou, passou, mas que o hoje pode ser mudado, eu acho que é um início aí de um novo, de uma transformação no ambiente. Gente, sensacional esse nosso tema de hoje. Tenho certeza de que você vai lembrando de vários pontos aí que você tem que melhorar, nós precisamos melhorar, mas de pontos positivos que você tem colocado na prática também, não é mesmo? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar com a Isabela, ela que mudou de vida, mudou de rotina para poder tirar mais tempo de qualidade com os filhos, se dedicar mais aos filhos. A gente conversa com ela daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos lá, minha gente, seguindo com o nosso Entre Família, você aí do outro lado da tela acompanhando a gente, quem sabe está no computador agora, quem sabe está pelo seu celular acompanhando a gente também pelo YouTube. Muito obrigado pela sabe que companhia de ontem sempre. eu fiquei olhando comentários no YouTube, aliás, quase todo dia eu olho, e tem gente que a gente não deu atenção. Ai, Beijo ai, para você ai. que está com a gente no YouTube, trabalhando aí no seu dia a dia, leva com a gente a sua Novo Tempo ou pelo aplicativo. Um beijo, Outros muito obrigada. países, né? Vários Pessoas países de que outros acompanham pelo lugares, YouTube. verdade. Muito bom ter sua companhia aqui, afinal de contas, estamos entre família. Yes. Já respondeu a pergunta de hoje? Já respondeu? Que foi mesmo que nós perguntamos, Perguntamos Abinal? o seguinte, quais atividades você costuma fazer, praticar aí com seus filhos? Você dedica realmente um momento, um tempo
de qualidade com os seus filhos? E quando que você dedica esse tempo? O que vocês fazem juntos? Compartilha com a gente, manda fotos desses momentos aí em família também, tá bom? 12983150249 é o nosso WhatsApp para você já compartilhar a sua experiência e a sua foto com a gente também, tá bom? Falando nisso, vamos já para algumas interações. Vamos jogar aqui para o telão algumas participações que já chegaram para a gente e a gente vai trazendo aqui para ver e saber quais são as suas atividades aí com os filhos. A Jaque, lá da Bahia, tá ali apertando uma fofura, me parece uma festa de aniversário. Moramos em Ilhéus e não negamos que somos praieiros. É um dos nossos lugares favoritos de ir com a nossa filha, vitamina D de qualidade, além da alegria de estarmos juntos em família. Obrigada por este programa que nos transmite tanto Deus. Que Ai, que bênção. coisa boa. Não, e olha, Beijo, Jaque. quando a gente morava em São Francisco do Sul, vira e mexe fala de São Francisco do Sul, né? Uma cidade bom linda, lugar. convido todo mundo a conhecer também. E vou levar vocês lá também, viu? Convidada também. Fechado. Eba. Uma coisa que a gente gostava de fazer aos sábados à tarde, principalmente outono, inverno, que as praias são bem desertas, principalmente tem uma praia lá que ela é bem deserta mesmo, é ir para a praia num sábado à tarde, pegar aquele solzinho, deserto, ninguém, só a gente ali, né, brincando, tomando sol. Lembrei dela falando, porque é justamente isso. A gente lá brincando na praia, contemplando, né, vendo o pôr do sol na praia, gente, é fantástico, criando memórias, dunas, brincando nas dunas, é fantástico, bom demais. Os 3 remédios da natureza: areia, sol e água. É. Areia, água e sal. Areia, água e sal. Esses 3 já é o começo, né? Pô, É uma muito delícia. bom. E é gostoso desfrutar disso, eu digo até, reforço sobre o sábado, porque a gente tem esse tempo a mais, a gente tem um dia todo para a gente poder desfrutar na presença de Deus, como a gente comentou, né, pela manhã a gente vai à presença de Deus no culto, na igreja, e à tarde a gente desfruta desse momento, a gente faz a diferença também na vida de outros. Você sabe que nós, ao falarmos sobre ter tempo de qualidade uns para os outros, pais com os seus filhos, nós vamos ser levados a considerar que a palavra de Deus inicialmente já nos entrega como Deus desejou nos criar para nos ter perto. No livro de Gênesis vai dizer que Deus todos os dias separava um tempo no fim do dia, da viração do dia, para estar com seus filhos. Então, falar desse tempo de qualidade entre nós, pais e filhos, tem um modelo. É o modelo de Deus querer também nossa companhia, pastor. Se o meu cérebro tivesse pastilhas de freio, eu já tinha gastado tudo agora. De tanta vontade de falar. Era que você falou, já veio aqui uma descarga de bons hormônios. Mas isso é uma coisa muito legal disso que você disse, Darleide, é que como o equilíbrio de todo dia, ele vai fazer a soma de uma vida equilibrada. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou para as férias para descansar. Aí a gente se acaba, fica doente durante 11 meses e aquele mês lá não foi de descanso. Aquele mês foi para você recuperar das lesões que você causou. Exato. Então, se você tiver 6 dias de trabalho desequilibrado, o 7º não será de descanso. O 7º será de recuperação e ele continua sendo egoísta. Porque você pensou em você e chega no dia de descanso, está pensando em você também. Só que você tem uma explicação melhor. Eu quero aproveitar aqui e mandar 2 abraços. E o primeiro para uma pessoa que fez isso, que colocou, priorizando o tempo de qualidade para os seus filhos, Dona Cila, minha mãe. Me lembro do dia que ela falou, não vou mais trabalhar porque eu preciso ficar com vocês. E isso foi fundamental para todos nós 4. E uma outra pessoa que faz isso é a minha esposa, que falou, ela podia fazer muito mais profissionalmente, mas ela tem uma dedicação nesse momento, ela está lá. Mas eu quero falar com uma outra mãe, que tem uma história muito parecida. Eu vou aqui para falar com você, aqui no nosso espaço do telão, da televisão, que é a Isabela. A Isabela tomou uma decisão, e não é uma decisão simples, é uma decisão que envolve todos os valores, que envolve preço, e quando a gente fala de fazer uma escolha, a gente pensa que não pode, né, pensar que foi só assim. Vou escolher, vou fazer isso porque isso é melhor. As escolhas têm seus custos. E a Isabela tem uma vida profissional lá no Rio de Janeiro e se envolveu mudar de lugar, mudar de estado e priorizar, mas só de olhar para o rosto dela dá para saber que ela não se arrependeu. Que bom ter você aqui com a gente, Isabela. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. Prazer é todo meu. E você, neste momento, Isabela, está falando com a gente de onde? Ele, aqui na região do NASP.
Ah, você está aí, Engenheiro Coelho, na querida, né, Engenheiro Coelho. Que bom falar com você, mas conta um pouco da sua história. Fala aí pra gente como é que estava a sua vida e o que te levou a tomar uma decisão que mudou a sua vida e a vida dos seus filhos. O velho nasceu no final de 2016. Eu trabalhava numa empresa grande e eu tive aquele período de licença maternidade com ele, mas logo depois eu tive que retornar. E eu morava longe do trabalho, a demanda era muito grande em termos de horário, então eu deixava ele cedinho na creche, ia para o trabalho e às vezes voltava já de noite, nem conseguia buscar a aula. E aquilo me doía muito, às vezes eu deixava ele na creche e ia chorando no metrô, sabe, até chegar no trabalho. E eu comecei, assim, ali eu já sabia que eu não queria continuar assim, mas eu não sabia o que fazer, né? Eu precisei de um tempo, assim, de oração, de planejamento, de ter ideia, até conseguir realmente tomar a decisão, né, de mudar, de deixar o meu trabalho lá no Rio e de vir aqui para o interior, de recomeçar. E aí você, nessa decisão, sabendo que era o que era o correto para fazer, isso envolveu toda a família. Toda a família, mudamos todos. E é uma Foi na época mudança... da pandemia. O Theo, meu filho mais velho, estava com 3 anos, eu tinha tido outra filha, estava nenenzinha ainda, com 1 aninho, e a gente veio para cá. É uma história muito bonita, assim. Deus foi abrindo as portas para a gente chegar aqui, e a gente está aqui há 3 anos, e a gente não podia estar mais feliz de ter feito essa mudança. Que legal. Isso é fantástico de a gente ter um exemplo tão prático para pedir, inclusive, aqui você, Jaque, pense com a gente quão difícil é para muitas mulheres se dividirem entre trabalho, casa, filhos pequenos. Isso demanda desgaste emocional. Em algum momento, em nome da saúde mental e em nome também de que essa relação familiar seja, de fato, também saudável, tomar-se uma decisão. Essa mãe tomou uma decisão. Qual a importância de a gente olhar a realidade e partir para uma decisão que, ainda que com certo custo pessoal? Entendendo que a decisão é difícil, independente de qual seja. Toda decisão ela vai ter um custo. Então eu compartilhava com o pastor aqui no intervalo que eu fui essa mãe que escolhi, porém muito imatura. Eu casei muito novinha, com 18 anos, imatura. Então eu estava de corpo presente em casa, cuidando das crianças, mas não conectada com qualidade com eles. Hoje eu trabalho e sou muito mais conectada emocionalmente com os dois. Porque quando eles estão comigo, eu estou com eles. E isso é muito diferente. Então, entender a sua realidade e se adaptar à realidade que é do seu filho não é só o que você deseja, mas o que é importante para ele, colocar isso tudo em jogo e, claro, buscar a direção do Senhor, é crucial. Junto com o seu marido é uma decisão familiar, mas tem um custo. Tem um custo não trabalhar, tem um custo trabalhar, mas quando a gente entende que se não trabalhar, tem um empenho para tocar o emocional, para cooperar aí com que tipo de criação o seu filho vai receber, de qualidade. Eu acho que é muito importante. Qual é o seu desejo, a sua intenção, Sim. né? Porque, por exemplo, ela tinha meninos muito pequenos, crianças muito pequenas. E com crianças pequenas, a gente vai encontrar grande dificuldade em pensar, e aí eu devolvo para você também, pastor, continuar, porque aqui a gente quer ouvir mais, que assim, tempo de qualidade precisa também incluir quantidade. Nós precisamos ter essa lucidez de que qualidade sem quantidade é algo que é um tanto complicado, principalmente com crianças pequenas. Sim. Mas a mãe que passou por isso sabe bem o que significa quando não é possível, né? Isabela, falando disso, né? Porque hoje você está em outro lugar, você tem uma história de sucesso no seu plano, mas você não abriu mão de ser uma profissional. Então hoje você está aí, está trabalhando. Como que é a estrutura da sua vida agora? Porque você continua sendo uma profissional e imagino que você esteja atuando. E como que você está conseguindo hoje equilibrar as coisas e cumprir essa missão da maternidade? Hoje eu continuo trabalhando, mas eu não trabalho mais em empresa. Eu até cheguei a trabalhar em empresa aqui no interior, mas eu vi que ia ser muito parecido com a realidade que eu tinha. Então hoje eu trabalho de forma autônoma. Eu trabalho na minha casa como advogada, mas eu faço meu horário,
eu gerencio minhas demandas, eu vejo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. O fato de eu estar aqui no interior facilita muito, porque eu não tenho problema com distância, eu não perco tempo com trânsito, e eu também tenho um custo de vida menor aqui do que eu teria se eu estivesse na cidade, né? Então eu posso me dar o luxo de trabalhar menos, né? De, consequentemente, ganhar menos e manter aqui a qualidade de vida. E eu ganho muito com isso, meus filhos também, né? Eu consigo levar, buscar na escola, ir à pracinha, ir à sorveteria depois da escola, tomar um picolé, fazer as atividades juntos, né? A gente consegue brincar, conversar, ouvir, saber o que está acontecendo. Então, foi uma escolha, né? Claro, foi uma decisão que não foi tão simples, né? Requeriu um planejamento, aí requeriu um tempo, mas foi a melhor coisa que eu fiz, por mim e por eles. Que legal, inspiradora a sua história, porque ela é de uma decisão que se tornou efetiva e que ela de fato impactou, né? Você fez o que tinha que fazer e fica pra gente aqui uma coisa muito legal de pensar como a gente, olhando para a estrutura ao nosso redor, envolve o que a nossa decisão precisa mudar estruturalmente, né? Você precisou sair de lá. Muito obrigado, viu, Isabela? Sucesso para você, para sua família, abraço para os seus filhos, que você continue sendo assim alguém para a gente fazer perguntas e se inspirar nisso tudo. Obrigada, pastor. Se puder falar só uma coisinha no final, é que perguntaram para o meu filho o que eu mais gostava de fazer. E ele respondeu que o que eu mais gostava de fazer era ficar com ele e com a irmã. Uau. Isso foi muito gratificante para mim, de ver que ele percebia isso, né? De que ele sabia que ele era a minha prioridade. Mesmo eu trabalhando, mesmo eu ainda tendo alguns compromissos, ele sabe que o que eu mais gosto mesmo é de estar com ele e com a irmã. Que legal, maravilhoso. Até mais, muito obrigado, viu? Deus abençoe você e obrigado pelo seu testemunho pra gente aqui, sua história que é tão gostosa de ouvir. Eu estava pensando aqui, enquanto ela falava, nessa frase final, que foi de impacto, né? Você perguntar para o filho aqui o que ele pensa que você pode fazer, Darlene, vai falar, gosta de ficar comigo. Isso é emocionante. Se você for parar para pensar um pouquinho, tudo começa com o que você acredita. Tudo começa com o que você acredita. Aliás, quando a gente quer sacudir se a crença é verdadeira ou não, ela assim, se você acredita, você faz. Toda vez que alguém chegou em Jesus e falou assim, eu creio nisso, falou, se você cresce, você faria isso, né? E eu creio ser fundamental nós considerarmos que Deus nos ama. E isso é a base de tudo que a gente passa a viver. Nós somos amados. E qual é a prova que nós temos de que somos amados? É que Deus deu prioridade a nós. Deus deu prioridade a cada um de nós quando nós, no livro de Gênesis, encontramos Deus caminhando pelo jardim, o Criador caminhando pelo lugar que fora por ele criado, para ter tempo, contato com as suas criaturas. Isso é uma demonstração de amor prático. Quando nós nos transportamos para os evangelhos e nos encontramos com Jesus ali caminhando, é a concretude do amor. Jesus Cristo encarnou para vir com um tempo de qualidade. Jesus andava cansado, andava por muitos lugares. Jesus muitas vezes com seus discípulos sentiam fome de tanto que era prático o amor que Jesus demonstrava. Tem uma outra prova de amor. A grande prova de amor que se soma a essa construção de quem nós somos para Deus, é que também na criação Deus criou um dia que não existia, Ele criou, se assim podemos dizer. Em 6 dias fez todas as coisas e no 7º dia, o 7º dia, abençoado, separado para estar comigo e com você, para você ter a chance, a oportunidade de estar como criatura junto ao seu Criador. Mas nós não sabemos muito sobre o 7º dia, nós não conhecemos muito sobre o dia do sábado, nós não sabemos muito sobre o sentido disso nos dias de hoje, em 2024. Será que faz sentido, numa vida tão exigente, a gente considerar um dia em especial que haja relação entre o Criador, suas criaturas, os pais, os seus filhos, marido e mulher, amigos, família, como um tempo especial?
Vem conhecer um pouco mais sobre esse dia especial, o 7º dia? É uma das lições, um dos temas aqui da revista Esperança, Eu Creio, que nós temos enviado para você. Já milhares e milhares de pessoas pediram, nós já estamos enviando, mas falta você. Não pediu a sua ainda? Essa é minha. A sua vai chegar aí em casa se você ligar agora para o 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. E essa revista vai ensinar para você qualidade de vida espiritual, emocional, conexão com quem você ama, sabendo que você é muito amado. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos aqui no seu Entre Família. Até já. Estamos de volta e aqui com você, felizes porque você está aí nos acompanhando e falando desse assunto tão importante que é sobre tempo de qualidade. E quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente está falando de algo que acontece hoje e que vai durar pela vida toda. Mas tem uma coisa aqui, e a gente está falando de tempo de qualidade, é um desafio, porque a gente nesse mundo louco e nessa fase da vida, a gente simplesmente não tem tempo. A gente tem um dia de 24 horas para todo mundo, mas dependendo da fase da vida, se você não está aposentado, por exemplo, ou mesmo se está, tempo é dramático. E aí eu tenho uma pergunta que é a pergunta de milhões. Ai, ai, ai. Mas ela é muito importante, você pode responder, inclusive com a sua experiência. Tá. É possível, nesse momento, assim, desse tempo de qualidade, a gente arrumar uma forma de conversar com os filhos, fazendo coisas com eles? O grande desafio é entender que nós somos uma máquina de trabalhar, mas os nossos filhos não precisam ser uma máquina de aprender. Porque nós queremos sempre ensinar. Então, vamos então, tem que ser assim, tem que fazer assim. Não, vamos desfrutar. Quando a gente fala sobre tempo de qualidade, a gente fala de conexão com o emocional. Então, vamos supor, vamos falar daqui a pouco sobre arrumar uma mesa. Que delícia. Filho, que gostoso quando você arruma a mesa comigo. Ao invés de ficar falando, tem que fazer assim, olha, tem que... Não, como que você gosta? Fica prazeroso. E gera memória, né? Exato. Gera memória. E a memória, ela fica gravada e ela vai desbloquear, vai trazer sensações boas a vida toda. A vida toda. Isso você falava, eu lembrava que os meus amigos que eu tive, por exemplo, na escola, não são os que se sentaram comigo. Os que se sentaram perto de mim hoje não são meus amigos. Os que são meus amigos são os que fizeram coisas junto comigo. Que a gente tem histórias para contar. Tem uma interação que chegou aí, né? Opa, tá aqui, ó. Aí, Abinal. Manda foto, Abinal. Aí, que alegria. Dessas eu gosto, hein? Nós amamos fazer tudo juntos. Essa é a interação que veio da Deise. Um grande abraço para você. Geise. Nós amamos fazer tudo juntos. Acampar, ir à praia, assistir a jogos, cachoeira, museu, exposições. Uau, eles têm uns rolês cultural, né? O dia a dia geralmente é corrido, mas sempre que podemos, fazendo coisas diferentes juntos. É a realidade de hoje em dia. Às vezes nós esperamos um tempo de qualidade, nós precisamos de 5 horas juntos. Não, vamos fazer pequenos momentos, porém intensos. E aí, quando nós falamos sobre não ensinar o tempo todo, né? Que foi uma grande dificuldade para mim. Tudo eu queria ensinar para aproveitar esse momento. Ai, meus filhos, eu quero que eles arrebentem na vida, sejam extraordinários. Então, tem que fazer assim, olha, faça... Mas eu via que isso me desconectava deles. Quando eu aprendi, e estou aprendendo, não quer dizer que eu já estou boa em tudo, tá? Assim como vocês, estamos aprendendo. Pensam, acampar. Pode ser algo gostoso, não pode? Mas não pode ser algo incisivo? Se a gente não prestar atenção, a gente pode estragar o tempo de qualidade simplesmente por não se importar que é algo especial. Fazer desse momento uma brincadeira, isso que vai gerar essas memórias, pastor. Aí tem umas coisas que, assim, o que era bom deixou de ser porque ficou formal. Pronto. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que a gente pode, não precisa ficar deixando tudo formal e tudo litúrgico, mas a gente pode dar uma cara de que aquele momento é especial. Eu tenho essa lembrança. Por exemplo, lá em casa, chegando em casa, dependendo do cheiro que estava na casa da minha mãe e do meu pai, e dependendo de como estava a mesa, havia um ar de que algo diferente, especial está para acontecer aí. Tem muitas dicas sobre isso, da Arleide Abinal, que estou vendo aí, que negócio como tá... tem, A gente até costuma dizer que sexta-feira, finalzinho da tarde, tem um cheirinho diferente. A gente sempre fala isso aqui às sextas-feiras, demais, né? demais. É aquele cheiro de casa limpa, é aquele cheiro de bolo, quem sabe, saindo do forno, pãozinho caseiro. Preparo. Meus amores, nós estamos aqui com a Julimar Murat, que é minha amiga, eu digo que é minha amiga francesa, Julimar Murat.
E aí ela vai nos ajudar a pensar justamente em tornar aquilo que é corriqueiro, dia a dia. Gente, tem dias que não dá. Põe o prato na mesa e graças a Deus que tem um prato com comida naquele dia. E vamos, mas nada como quando dá-se uma cara. E aí a Julimar é a pessoa que você vai tomar. Ela diz assim, vamos tomar um chazinho lá em casa? E a gente vai lá, ela prepara. Não é assim, toma um chá. Menina. Ela prepara uma florzinho. É lindo, amiga. São igual os você. melhores sempre, né? Bem E aí, colocadinhos. considerando que a Jaque dizia que assim, não precisa em tudo você tá ensinando, olha, você precisa aprender, mas em tudo se ensina naturalmente. Sim. Os filhos aprendem com uma mesa posta de que aquele é um momento especial para a família, por exemplo. O tempo de qualidade passa pela mesa, né? E eu acho muito lindo preparar a mesa para a família, porque essa é a mensagem de Deus para nós, né? Porque através desse momento nós estamos fortalecendo a nossa família, nós estamos trocando experiências, está havendo uma conexão ali com eles. Então é um momento importante. Tem uma expressão de amor, né? E a gente sabe que no dia a dia nem sempre nós vamos ter esse tempo para prepararmos, né? Mas nós podemos separar aí uma refeição por dia, não esperar somente na sexta-feira, né? Embora seja um dia muito especial e é um momento adequado para isto. Mas se nós prepararmos aí uma refeição em família, pelo menos uma vez no dia, que seja no café da manhã ou que seja no jantar, isso já vai fazer uma diferença no nosso relacionamento, nessa conexão. Sem contar que a proposta não é que a mãe faça tudo e que ela ponha tudo pronto e as crianças, os adolescentes, o marido, chega todo mundo só para aproveitar. contrário, né? Mas é que todos, inclusive, participem. Os filhos trazem a louça, a mãe prepara a mesa com todo o aparato, o outro que traz a comida, o outro que desembrulha os Sim, é o pães. envolvimento E aí você deles começa a todos. organizar, ok? Uhum. Então a ideia agora é que a Julimar vai fazer a gente justamente pensar nisso. Ó. Tira do pacote e deixa bonitinho assim. Você vai ver a diferença. Por onde a gente começa, Ju? Olha, quando nós preparamos a mesa, nós vamos precisar tirar ali. Pode ser, opa, já. Quando nós preparamos a mesa, nós vamos pensar que nós temos que proteger a mesa, seja com Põe uma mais pra cá. toalha, Isso. ou um lugar americano, ou uma trilha, um caminho de mesa, né? Então aqui eu trouxe um lugar americano e aqui eu já vou começar então a preparar a mesa. Tá. Como nós vamos servir um chá, né, da tarde? Sim. Então nós vamos colocar aqui um pratinho de sobremesa que vai ser, eu vai aparar aqui então o pires com Dá colheres. a xícara. Você sabe que quando muitas vezes... Você já pode ir distribuindo aqui, Tá. que eu vou te ajudando. Ah, ok. Tá? Obrigada. Você sabe que quando a gente usa o jogo americano, dispensa-se o uso da toalha. Mas Isso quando a gente mesmo. usa a toalha, Sim. não precisa, de fato, usar o jogo americano, não, certo? não, certo. Muito bem. Você pode lembrar pra gente o que a gente comete de erro mais comum, assim, no preparo da mesa? Tá, aqui Não me nós chamar. temos... Não me chamar convidar. você pra comer? É o pior erro que você pode cometer. Aqui nós temos os talheres, né? Como eu tenho um pratinho de sobremesa, então os talheres também vão ser de sobremesa, Ok. né? Então do lado direito eu tenho a faca, Aham. do lado esquerdo eu tenho o garfinho e aqui sobre, aqui o pires, tem a colher Tá. que eu vou usar para o chá. Tá? Então nós vamos colocar aqui a faca. Olha, o corte da faca voltado para dentro, Pra tá? dentro. Sempre o que é feminino do lado direito. essa é então uma a boa faca dica, né? É, menina, boa. aprendi. Faca, garfo. É. Pois é, mas o que é, Ah, não, você não vai feminino, perguntar o que é feminino e Faca. masculino. Faca. Ai, A ai, ai. faca. só Não, pra- você não vai que, perguntar. né? Traga para Tá, mim, por tá favor, querendo as saber. taças. As taças? Tudo que é A taça, nós feminino vamos do lado servir também direito? um suco, Tudo que é né? feminino do lado direito. E a taça nós vamos colocar do lado direito, tá ok? Aqui O próximo, mais que você precisa. Vamos a lá. faca. Ok? Menina, tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito, ficando né? bonito, hein? Então vamos Ó. lá. Vamos colocar então o bolo no suporte de bolo. Porque nós assim, ó, estamos às com alguns vezes- utensílios a mais aí mesmo. Ah, vamos Às vezes colocar então. consegue fazer um bolo lá em casa. Inclusive, esses dias eu fui fazer um bolo. Eu faço, viu, Julimar? De vez em quando, bolo, pão, negócio. Faz tempo que eu não faço pão, mas enfim. Aí eu chamei o Samuel, né? Falei, filho, você ajuda o pai a fazer um bolo? Ah, pai, tô com preguiça. Aí a mãe já falou, filho, poxa, o pai tá te chamando lá para ajudar ele a fazer o bolo. Tá bom. Menina, né, que foi muito legal. Depois eu falei para ele, e aí, filho, você gostou? Ele, nossa, pai, foi muito legal, porque eu deixei ele fazendo. Eu só ia dando a receita, ele ia colocando, fazendo.
e a gente conversando e tal, o bolo pra gente já comer na sexta-feira à noite. E eu não ali. vi aquela calda da Ah, você Eliana viu? colocando sobre o bolo. O que nós estamos fazendo aqui? Preparando os guardanapos. Olha, né? o guardanapo nós vamos colocar do lado esquerdo, mas é importante também a gente dar essa dica que não precisa necessariamente ser um guardanapo de tecido. Nós podemos usar ali no dia a dia o guardanapo de papel, que é mais prático e né, não exige tanto cuidado com o guardanapo de tecido. Certo. E então nós vamos agora colocar os produtos Esse é aqui pro bolo, dentro. né? Esse é o Isso. do bolo? Eu Vamos acho ele colocar pro pequeno para o bolo. tamanho Não, do mas bolo, dá mas sim. a gente organiza. Tá, qualquer coisa com um pedaço dele fica Pronto, pra fica caber aqui, pequeno. ó. Não tem Ah, problema deixa eu dar nenhum, uma né, pastora dica. Lúcia? Deixa eu dar A gente uma diminui ele aqui dica. assim, ó. Vai que o Samuel comeu um pedaço de bolo antes da visita chegar. Ai, ai, ai. Você não coloca o bolo partido na mesa, tá? Com aquele pedaço faltando. O que você pode Corta fazer ele. é cortar ele em fatias e dispor numa bandeja. Boa. Tá bom? Mas e se eu usar metade do bolo que ainda tinha na cozinha? Então, mas Se aí ela é você- minha amiga, ela vai me entender, amiga, eu só tenho esse bolinho. Mas sabe o que acontece? Nós preparamos a mesa para receber pessoas de fora, né? É. Mas o que nós queremos é transmitir aqui que todo esse cuidado também é para aqueles que nós convivemos no nosso dia a dia, né? É. E quando É nós diferente. recebemos pessoas de fora, a gente tira as melhores louças É. que nós temos e deixamos para os nossos, né? É verdade. E vamos Então, levar aqui. agora. Vamos colocar este pãozinho. Essas loucinhas bonitinhas. Eu ia colocar o pãozinho aí, mas tudo bem. Olha, o que é a ideia aqui? A gente compartilhar com você de quanta diferença faz quando, em lugar de pôr à mesa os pacotes jogados, a comida de qualquer jeito, vai demonstrar muito mais carinho, muito mais respeito, muito mais amor àquele encontro especial ao redor da mesa, quando a gente põe pelo menos em potinhos, arrumadinhos. Essa é a sugestão do programa de hoje, nesse momento da Dica do Lar, para você levar em conta como isso faz diferença nas relações em família. Pode dar uma Essa é a ideia. Temos beliscadinha bastante antes? coisa, né? Tem A bastante produção comidinha. Aquela caprichou aqui, beliscadinha que você vai hein? fazendo. A produção caprichou. Olha, É um eu vou cortar patezinho. para ser mais prático. No caso do patê. Vamos colocar dentro dessa vasilha aqui, olha que bonitinho. Olha, ela Já não vou vai colocando, deixar então. pôr o pote, Olha, É, nem vai não, pôr. porque ele é vamos transparente deixar e aqui. tal, Você mas vai não, pegar né? essa faquinha aqui, ó. Hã? Lá, Você Aí vai colocar ajudando aqui para aqui, ó. mim. coloca Darley, aqui. você pode colocar essa geleia aqui para mim, por favor. Olha. Olha a diferença que faz, né? Já vi que o lanche da tarde aqui vai ser bom, hein? O problema é ter tempo de comer. Ai, isso tá o programa, duro, assim que o amiga. programa terminar, Darleide, você acha Ah, mas que vai esse acontecer? potinho de geleia é tão lindo, tá Ah, na esse sua é mesa. bonito, Tão bonitinho. Vai sobrar umas loucinhas aí para lavar, né? Ah, é. O suco Aí a põe numa louça fica pra jarra ou pode produção. pôr a Comer é com a garrafa, gente, viu? Julimar? Oi? Põe o suco numa jarra, jarra. bonitinho. Isso. Na garrafa não pode, assim? Ah, melhor não, Garrafinha né? de Acho que não dá uma boa apresentação. Ai, Ju, você não pôs lá uma florzinha. Ah, Ah, sim. florzinha. É. Pô, eu vou pegar esse daqui, ó. Esse cacau e coco. Bonito, hein? Põe a geleinha do lado. Ó, já é beliscando antes da lei de ver, mas não. Aqui, ó. Coloquei no certo, será? Ô, Julimar, quando a gente pensa nesses encontros em família, ou receber pessoas, amigos, com uma mesa bonita, sim, tem essa demonstração de amor. E eu tenho em mente também que o costume que nós temos como adventistas de recebermos as horas do sábado com um momento especial para a família, também não é só entre nós, mas tem também algo de devoção à mesa, tem algo também de dedicação espiritual à mesa. Esse significado é bonito. Ele é bíblico, na É verdade, bíblico, né? né? A mesa, ela é um princípio divino. Então, quando nós preparamos esse momento, eu não tenho dúvida de que Jesus aqui se faz presente. E essa conexão, ela é muito linda, é muito importante, porque Jesus é capaz de fazer por nós o que nós mesmos não conseguimos fazer, né? Nesse momento em que a família está interagindo, está vendo essa conexão, se relacionando, quanto perdão não é liberado naquele momento, quanta entrega não é feita neste momento, né? Então é
É um momento muito especial para mim. É um momento em que a gente se reúne não só para comer, não só para desfrutar do que os nossos olhos veem, do que o paladar sente. É um momento de a gente olhar um no olho do outro, é momento de a gente conversar sobre temas agradáveis, é momento de orar. É momento em que a gente agradece a Deus pelo alimento, agradece a Deus uns pelos outros. A ideia é que você considere melhor, não somente jogar os alimentos à mesa, mas considere melhor que esse é um tempo que não somente também a família senta junto, mas Jesus certamente aproxima-se de uma família que considera este momento um momento também sagrado e muito especial. Obrigada, minha amiga. Eu só queria também, Por favor. vai ter pessoas que vão estar sozinhas, né? Não vão ter com quem Verdade. dividir. Mas não deixe de preparar a mesa. Você também vai estar na Isso companhia faz diferença. de Jesus. Chama Jesus para sentar Isso. junto, né? Intencionalmente. Obrigada, viu? Parabéns Prazer. pelo seu trabalho. Obrigado, Júlia. Aliás, a Julimar lindo, é muito assim. Ela é de receber, ela é de entregar muito amor prático. Muito obrigada, você é muito especial. Nós vamos para o intervalo, é isso, produção? Vamos rapidinho, aquele breve intervalo. Enquanto isso, a gente dá uma beliscadinha aqui, será que pode? Ou você em casa também, né? E daqui a pouco estamos de volta, continuando por aqui com o nosso Entre Família, rapidinho. Vamos lá, seu Entre Família de volta por aqui na tela da TV Novo Tempo. Que prazer estar contigo, viu? Todas as tardes e nessa semana que está sendo muito especial. A gente começou falando na segunda-feira sobre procrastinação, né? A gente vai deixando, como a gente comentou aqui, vai empurrando com a barriga, né? Vai empurrando, vai levando, tal. Coisas que a gente pode fazer com que a semana seja mais leve e não chegue ali na sexta-feira, pôr do sol de sexta-feira para começar o sábado, naquela correria, naquela agitação. Ontem a gente falou também, me ajuda a lembrar da Arleide, o tema de ontem, você lembra da Arleide? Qual foi o tema de ontem, Abinal? Qual foi o tema de ontem, Se esforça, pastora Aleixo? Abinal. Se esforce, pastor O Aleixo. tema Organização ontem de casa, foi eu lembrei. sobre dobrar lençol, Não, Foi dobrar... antes de Foi ontem. anteontem. Foi antes de ontem. Ontem foi a foi nós louça. aprendemos a lavar a louça, organizar a louça, a casa. Eu ia falar isso. Era o que você ia falar. Ia chegar Tá bom. lá, né, Eu ia pastor chegar Aleixo? lá. Mas é isso, Mas gente. eu tô com lençol de elástico ainda na cabeça. Não sou O peguei lençol, né? Marcou demais. Mas, gente, a gente está trazendo vários temas aqui ligados a esse tempo de qualidade, a gente saber usar bem o nosso tempo para que a gente possa ter tempo de qualidade com a família e tempo de qualidade com o nosso Deus também, né? A gente está falando hoje sobre tempo de qualidade com os filhos, mas do que adianta a gente tirar tempo para os filhos, mas não tirar tempo para Deus, que é a essência de tudo. Às vezes a gente fala, está faltando amor dentro de casa, e a Bíblia diz, né, que Deus, ele é amor. E se está faltando amor dentro de casa, é porque o principal está faltando, essa comunhão, essa ligação com Deus. E a gente vê ao nosso redor o amor de muitos se esfriando. Por quê? Porque tem se afastado do amor que é Cristo Jesus. Mas nós precisamos tirar tempo de qualidade para estar na presença dEle. E é um dos pontos que vem trazendo aqui também a revista Esperança, Eu Creio. Ela te ajuda a ter mais tempo de qualidade com Deus, mais tempo de qualidade com o seu Criador. Então, quer ter mais tempo de qualidade? Quer buscar mais a presença de Deus? Sentiu que precisa? Todos nós precisamos, né? Buscar mais e mais da presença de Deus. E quanto mais a gente busca, mais a gente sente que a gente precisa. E isso é bom porque a gente não pode dar para os nossos filhos aquilo que a gente não tem. Se você tem o amor direto da fonte, se você tem a essência para poder transmitir para a sua família, você vai conseguir transmitir. Agora, se você não tem, como você vai dar aquilo que não tem, não é mesmo? Então, peça agora mesmo, a gente envia gratuitamente aí na sua casa a revista Esperança, Eu Creio. Ela vai de graça para você, porque os anjos da esperança já pagaram para que você receba aí na sua casa. Inclusive o frete, viu? Não se preocupa nem com o frete, tá? É só pedir, entrar em contato com a gente agora pelo 0, o código da operadora que você usa para ligar para outras cidades, estados, sabe qual que é? Então, é esse, 12 21 27 31 21. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo, a gente envia aí na sua casa. Dentro de alguns dias vai chegar na sua casa, você vai ter para poder passar para os seus filhos, para a sua família como um todo também, tá bom? Peça e a gente envia para você. Muito bom, eu olho para essa revista aqui e a primeira coisa que me encanta é essa capa. Ela é bonita demais, né? Ela é bonita e ela está dizendo assim, foi captar exatamente o que ela está dizendo. Ele criou, sabe que a gente fala uma porção de coisas sobre a denominação do discípulo de Jesus.
Discípulo é uma palavra que a Bíblia usa. Cristão é uma palavra que o mundo resolveu usar para nós. Mas a palavra que Jesus mais gostava de usar é aquele que crê. É crente. Crente ficou tão ressignificado que a gente parou de usar. Mas a Bíblia usa muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? Ela é um confronto, mas ela é uma oferta de amor. Porque a crença mais importante é crer que você é salvo em Cristo Jesus. E a partir disso ele vai salvando e vai salvando tudo. Essa revista aqui é especial, você vê que ela está no plástico aqui, porque ele é um presente para os nossos convidados. E essa aqui é para você, viu? Jaque, Muito obrigada. como nossa gratidão de entregar uma parte de nós. Você percebeu nesse meu programa Deus, que a gente obrigada. leva o nosso material muito a sério. Tanto é que a gente manda gratuitamente para as pessoas, porque é parte da programação. Ou seja, é assim, entra no meu coração e veja o que eu penso. Que delícia. Vou ler num tempo de qualidade com a minha família. Ai, Ótimo. obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos às interações. Você aí de casa que mandou a sua mensagem respondendo a pergunta do dia pelo 983-1502-49. Vem pra cá. Agora a Elise de Nova Friburgo. Ah, minha Nova Friburgo querida, já fui moradora dessa cidade amada. Me sinto culpada, pois na rotina o trabalho é a minha prioridade. Meus 2 filhos já estão ficando adolescentes. O que posso fazer para ter um tempo de qualidade com eles? E aí, Jaque? E a primeira dica para você, Elise, né? Elise, minha querida, a culpa não vai te tirar de nenhum lugar. A culpa ela vai te manter num estado de consciência, onde você vai se sentir como vítima de uma situação, mas ela não te movimenta, tá? Então, abre mão dessa culpa, entenda que você deu o seu melhor, mas agora é o momento de decisão, é um recalcular a rota. Entenda que os seus filhos precisam ser a sua maior prioridade, a sua família, e consiga trazer essa leveza para dentro da sua rotina. Então, às vezes, você está pensando que tempo de qualidade, nós falamos aqui um pouquinho sobre isso, tempo de qualidade é passar muitas horas. Não, pega qual é o seu período de trabalho. Agora, o que não pode acontecer, que acontece muito hoje, sabe o que é? O nosso trabalho está na ponta do dedo. Então, nós estamos o tempo todo trabalhando. O burnout nunca foi tão intenso. Eu tenho atendido tantas pessoas com burnout, mas aí a gente vai tentar pegar aí o que está acontecendo. A rotina de trabalho leva para casa, porque é na ponta do dedo, está sempre online. Então, alivia um pouquinho essa culpa com uma ação. O que é possível fazer dentro de tudo que você está vivendo? Claro que você precisa trabalhar. Hoje, nós não trabalhamos somente por hobby, algumas pessoas sim, mas a grande realidade é que nós precisamos trabalhar, tá? Mas não é o tempo todo. Se os seus filhos são prioridades, quando você sai do ambiente de trabalho, se conecta com eles. O ambiente de montar a mesa, por que é um tempo de qualidade o sentar à mesa? Porque você olha nos olhos, você pergunta como foi a prova. Você se conecta com a realidade dos seus filhos, principalmente na adolescência, minha querida. Não dê bobeira. Eu falo que o inimigo não dá bobeira, então não dê bobeira. Coopere aí com o que Deus tem para fazer na vida dos seus filhos, trazendo princípios, valores e também carinho, amor, atenção e tempo de qualidade. E no dia a dia. Fundamental que você diz que assim, a culpa é um sinalizador. A gente não pode dizer, não liga para a culpa. A culpa é um sinalizador. Para você mudar, né? A culpa tem uma função, ela é uma ferramenta importante, criada por Deus, inclusive é o Espírito de Deus quem nos leva a sentir que tem algo a ser resolvido. Mas você diz a palavra-chave, você diz precisa ir para uma ação. Isso. Sinaliza que tem algo, então como é que está o planejamento? O que você pode separar de tempo? 1 horinha, meia horinha à noite, todo dia, quando chega, é no jantar, é antes dele. Todo dia eu chego, vou fazer o jantar, vou trazer os meninos comigo para o jantar, para fazer comigo. Enquanto isso eu estou conversando com eles, enquanto isso nós estamos juntos. Aquele dia a gente vai sair para jantar junto, está na agenda, filhos. E como o pastor Aleixo faz, vai sair com um, vai sair com outro. Qual é a nossa ideia aqui de todos os dias? E é assim sempre no Entre Família. Não é só jogar para você e dizer, resolva, né? A gente tem sempre um especialista para isso, para te ajudar a pensar. E precisa ser criativo. Tem que trabalhar porque senão não tem o pão em casa, senão não vai pagar o aluguel. Essa é a verdade. Essa é a tua realidade? Então assim, puxa, mas e meus filhos? Aí eu me sinto culpada. Aí a gente vem falando a culpa da mãe, a culpa da mãe. Precisa tomar uma atitude. Então queremos te ajudar a que você pense de modo criativo e uma sugestão para você. Tem um dia na semana que você possa se dedicar melhor para isto, ter uma conexão melhor com seus filhos? Não sei de que denominação você é, se é adventista, batista, católica, não sei. Mas encontra um tempo, um dia, e se for em especial o dia que Deus separou para a família, o sábado, você pode usufruir de uma bênção muito mais especial do que você imagina, tá bom?
E eu achei tremendamente importante ela ter falado. Se a prioridade é o trabalho, então muda a Tomou. prioridade. Então, agora, Tomou, te dominou, se é a muda a sua prioridade. prioridade. O caso da Isabela, Maior, né? Olha o caso da Isabela aqui que ela trouxe e até dá para a gente trazer mais para você que está acompanhando. A gente tem a possibilidade, talvez, de reduzir um pouco a carga horária, que foi o que ela falou, né? Reduziu a carga horária, reduziu um pouco a questão dos ganhos também, mas foi o que ela escolheu. Dava para trazer o sustento para a família? Sim. Então, priorizou os filhos, né? Uma coisa Foi muito fundamental. importante ser dito a gente chama de prioridade, Deus chama de idolatria. Quando ele não é prioridade, ele tem outro nome para isso, ele não alivia. Mas tem uma coisa muito importante, você tocou um ponto aqui. Os brasileiros, em média, gastam tantas horas no celular que equivale a 1 semana por mês. Esse é o tempo que a gente gasta no celular. Nós gastamos 1 semana de 4 semanas por mês no celular. É muita coisa, muita coisa. E é um ladrão absurdo de tempo. O tempo que a gente passa no celular dá tempo de você fazer um MBA. Dá tempo de você fazer uma pós-graduação, dá para fazer, para algumas pessoas dá para fazer um doutorado. A gente precisa ver, e essa questão da priorização é absoluta. Uma coisa que me falaram, e eu penso nisso todo dia, não dá para você ser bom em tudo. Então, escolha ser bom naquilo que importa. Perfeito. Então, se for, não existe sucesso que justifique um fracasso em casa. Joga no telão, temos mais agora, é o Serainho, é isso? Contato com a natureza. E mandou foto como você Ah, gosta. que legal, hein? Serginho. Ah, Serginho. Serginho. É que o G Serginho, cortou junto ali, com me o filhão perdoa, ali, ó. Serginho. Em meio à Que natureza. bonitinho, Legal. mais Ai, que uma. legal. Vamos ver se mais alguém mandou foto pra Satisfez a gente? vida da Bina Não, mandou foto. é a Mica. Boa tarde, sou professora na rede pública, tinha 2 turmas, abri mão de uma para ficar com meu filho no período da tarde. Gostamos de levá-lo na pracinha, andar de bicicleta, contar histórias, fazer atividade lúdica e brincar de diferentes formas. Não me arrependo, ele tem somente 3 aninhos. Creio que o Senhor nos honra quando cumprimos nosso chamado de pais. Precisamos de uma escola adventista em Botucatu, hein? Ei, educação adventista vai para Botucatu Boa. já. Beijo, Mica, obrigada. Essa é uma mãe que Obrigado. tomou a decisão de ficar. Verdade. E Vamos lá, mais um. entendeu que o tempo de qualidade numa pracinha. Uhum. Porque às vezes nós pensamos, eu preciso ir ao shopping, eu preciso ter dinheiro. Não, você precisa ter disponibilidade e entender que a criança precisa E esses desse tempo. melhores momentos que a gente passa com os nossos filhos, se a gente for ver o que mais criou memória neles, não são as coisas que a gente gastou muito dinheiro, são Afinal, coisas de graça. Minha filha uma vez me falou assim, mami, eu lembro quando você me colocava na janela me dando suco de laranja. Olha só. Ai, que delícia. E ela contou assim com uma saudade, eu a colocava na janela e dava suco. Uhum. Então, é essa delicadeza do dia a dia, esse momentinho especial em que eu estava ali com ela dando um suco de laranja. Eu só estava alimentando para ela, estava sendo o máximo. E olha que interessante, nós muitas vezes nos cobramos de ter aí esse tempo tão grande. E o que a criança, como essa criança está recebendo? Eu tive uma experiência essa semana, porque eu marquei uma avaliação na academia às 6 horas da manhã. Então a rotina de preparar as crianças para o colégio ficou para o meu marido. E eu fui para a academia me sentindo culpada. Quando eu cheguei lá, eu recebi um áudio do meu filho. Mãe, eu sou tão feliz porque você deixou tudo pronto, o meu lanchinho, Olha tudo só. pronto, eu te amo tanto. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não precisava ter me sentido culpada, porque na verdade eu estava presente. E proporcionou um Exatamente. momento de qualidade com o pai. Sim, Não tem aquela exato. história de um pai que saía muito cedo e quando voltava o filho estava dormindo, mas ele deixava um nó na ponta do lençol e aí o menino via todo dia, papai passou por aqui? Ele não Ai, que tinha delícia. tempo de ficar, alguém precisava sustentar aquela casa, mas ele passava dizendo, papai passou por aqui, coisa linda, Delícia. passa na vida do teu filho. É. Denise, e agora, Abinal? Denise, seguinte, ótimo tema de hoje. Tem uma filha, hoje ela tem 30 anos. Quando ela nasceu, eu trabalhava como bancária, nunca quis ter um cargo no banco. Sempre trabalhei 6 horas para poder ficar mais tempo com ela. Opção de vida. Graças a Deus, nunca me arrependi. Foi até o que a gente comentou em outro programa, né? Que os pais nunca se arrependem De ter de ter ficado. ficado com os filhos. Não. Se arrependem Dá pelo resultado. contrário, às vezes, né? Muito. No momento que você mais vai estar sensível a uma resposta afetiva, essa resposta virá. Eu lembro que meu pai brincava, né, comigo, ele falava assim, você vai me pôr no asilo? Eu falava, você me pôs numa creche?
Aí a gente ria, né? Falou assim, mas quando você precisava trabalhar e não tinha tempo, você me levou com você para o seu trabalho. Falei, então eu não vou pôr você no asilo, vou te levar para trabalhar comigo. Olha só. Bom, vamos à próxima interação, mas eu lembrei que você, Jaque, disse que era muito novinha, teve seus filhos e ficou e não estava tão conectada. Mesmo assim, não tinha a sabedoria, o conhecimento, a maturidade que você tem hoje, mas certamente fez diferença você ter ficado com ele, toda certeza. mesmo naquela condição de imaturidade que você disse. Com toda certeza. Maria Creus, olá pessoal. Quando minhas filhas eram pequenas, a gente brincava na chuva, altas risadas. Agora brinco de bola com os meus netos quando eles vêm de férias. A bola já está aqui esperando. É muito bom e eu amo. Beijo, Maria. Maria Creuza, ela é a nossa interação premium. É. Ela sempre está aqui. Sempre, Um uma abraço para querida. você, viu, Creuza? Ai, Jaque, muito obrigada, viu? Você sempre traz a leveza do conhecimento e a sua presença é sempre muito agradável. Muito obrigada por isso. Deus te abençoe. Sempre uma alegria estar aqui. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. prazer Tá ali é no nosso. cantinho do vídeo, né, Binal? Verdade. jaquefranco.psi. É isso aí. Segue nas redes sociais também e pegue mais dicas com ela, tá bom? Muito bom. A gente pensando em tempo de qualidade na Bíblia, vem um dilúvio de exemplos. Eu quero ficar com dois para que você pense seriamente. O primeiro é de alguém que dedicou um tempo de qualidade para Jesus e depois de lições, o tempo que Deus nos ensinou a fazer. Eu sei que passou pela sua cabeça em algum momento do programa. Havia um jantar, havia uma ocupação, havia uma prioridade. Se Jesus fosse jantar na sua casa hoje, você ia preparar um miojo com sardinha para ele? Você ia colocar aquela toalha velha toda manchada? Não. Então, não jogue pedras em Marta. Ela está fazendo o que todos nós fazemos. Ela preparou uma mesa, não era qualquer pessoa que estava chegando lá. E ela fez o melhor para ele. O problema não foi fazer o melhor para Jesus. O problema é ter uma perspectiva de que o que você imagina ser o melhor te dá direito de tirar outras pessoas que estão o amando de outra forma. Maria foi colocada numa condição que o mundo não entendeu na sua época, de ser uma mulher discípula. Marta viu e achou que tinha alguma coisa errada com Maria e quis tirar ela de lá. A resposta de Jesus foi, ela escolheu a melhor parte. Isso não será tirado. Essa frase é de tremendo impacto. Ela escolheu. Maria não está aqui acidentalmente. Ela está cumprindo uma coisa que é o final do propósito de qualquer relação. O que eu quero que os meus filhos falem para mim quando eles tiverem poder para ir embora, quando eles tiverem recursos para morar em outro lugar, quando eles tiverem qualquer relação que não tenham medo de punição, que não tenham medo de castigo, que eles estejam na minha casa simplesmente porque querem. Essa é uma relação e é isso que o tempo de qualidade constrói. Você perguntar para o seu filho, por que você está aqui? Ele vai dizer, não é por causa do seu chuveiro, nem da cama, nem do seu salário, nem do brinquedo. Eu estou aqui porque eu quero estar com você. Maria escolheu. Tudo que Deus quer é que você no final queira. Exatamente. Um outro momento, e esse eu vou ler, e isso para mim é tremendo, porque isso me emociona, para mim é um dos textos mais emocionantes da Bíblia. Foi quando, depois de crucificado, ressurreto, ele vai reconstruir corações. Sim, o coração de Pedro estava arrebentado, ele tinha tentado tanto, com tanto esforço, convencer o mundo de que ele não era discípulo, que ele não convenceu o mundo de que ele era discípulo, mas convenceu a si mesmo. Tanto que Jesus fala, vai dizer e a Pedro, avisa Pedro, vai dizer aos discípulos e a Pedro que eu tenho um encontro com ele. Jesus escolheu criar e falar primeiro com a memória. O Evangelho de João, capítulo 21, diz que os discípulos estavam no mar. Pedro disse, vou pescar. E Jesus aparece e fala, jogue a rede. Ou seja, foi o tempo de qualidade, o tempo que eles passaram e as lições anteriores que geraram agora o start para o que ele está dizendo. Deus está relembrando ele que aquela experiência já vivida é válida agora. A importância daquilo que foi vivido. A segunda coisa é que Jesus o chamou. E ao romper do dia, Jesus estava na praia com os discípulos, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E eles perguntou, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus estava na praia. Isso significa que enquanto eles estavam lá lutando com seu próprio fracasso, Jesus estava em pé antecipando o encontro e sabia exatamente o que falar para cada um deles. Ele sabia como falar, ele marcou o encontro, ele colocou eles ali e Jesus serviu e perguntou o que tinha. Tinha uma brasa acesa. Amigo, o tempo de qualidade de Jesus nos ensinou muita coisa.
O primeiro que é um tempo de qualidade onde há uma participação. Nunca vou esquecer de um dia que eu estava falando com uma amiga. E depois de terminado, eu falei assim, foi boa a nossa conversa. Ela era uma amiga que também era minha funcionária. Ela falou assim, isso aqui não é nem de longe uma conversa. Eu falei, por quê? Falou, porque só você falou. Jesus não quer assim comigo. Jesus não é assim com você. E nenhuma conversa de qualidade é assim. Ele fala, o que pensais a respeito? O que dizem os homens que eu sou? E vocês? O que dizem que eu sou? Como está escrito? Como interpreta? E ele chega e fala, você tem um peixe aí? Ele olha para a mulher e fala, você tem água para me dar? Aquele que tem sede, porque encarnou, pede água. Ele se coloca na conversa e fala, o que você pensa a respeito? Me sirva. A conexão é profunda. De todo o tempo de qualidade com Jesus, ele chega e fala, vinde, pois, arrazoemos. E no final, a pergunta mais importante que toda conversa com tempo de qualidade gera. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, você me ama? Porque ele é o final, o ponto crucial, o objetivo de todo o tempo de qualidade que a gente possa ter. Sabe, a gente não dedica tempo e não se organiza para passar tempo com Jesus, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, porque a gente quer ter uma moral melhor diante de outras pessoas. Não se faz uma mesa posta para mudar o que as pessoas pensam a nosso respeito ou para mascarar outras falhas. É para no final você dizer eu amo você e ouvir um eu também. Nós somos seguidores de um Deus conquistador. Ele poderia formatar-nos e nos fazer de novo amando. Ele preferiu conquistar e tudo que ele deu por causa dessa conquista. Tudo que ele quer de você hoje é isso, é dizer eu te amo e esperar que você responda eu também, eu também. Amém. Deus seja louvado. Amanhã estamos de volta, hein? Se Deus quiser. Tchau.